Leitura do conto Uns Braços. Inácio estremeceu. Ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer. Debaixo de uma trovoada de nomes, malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo ao seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confundimos os papéis. Todos, erra as casas, vai um escrivão em vez de a outro, troca os advogados. É o diabo, é o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê. Primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges espreitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mais bela, olhos de rapazes que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isto posto sobre um corpo não destituído de graça, e ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na cidade nova, e pô-lo de agente escrevente ou o que era, de solicitador Borges, com esperança de vê-lo no foro, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na rua de Lapa, em 1970. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir de talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca. Interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarzinho. Não ousava levantar os olhos do prato, nem para colocá-los sobre onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos da casa, meio palmo abaixo dos ombros. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de manga comprida. De pé era muito vistosa, andando tinha manigos engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta que muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atuou-os e fixou-os no alto da cabeça, com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibreira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou o restante. Acesa o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha e ele podia desvanear a larga. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram um senhor Pedro e um senhor João, registros trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com o senhor João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero senhor Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro, passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços da dona Severina.
ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se como de costume para o seu quarto, nos fundos da casa. Entrando, fez um gesto de zangue e desespero, e foi depois encostar-se a uma das duas janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago e inquieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que devia sentir a planta quando botou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Haviam 5 semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas da dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços da dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora e toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver, 3 vezes por dia, o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa, rejeitou a ideia logo. Uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança, tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações e mais um incidente mais outro. Tudo eram sintomas, e concluiu que sim. O que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirando no canapé ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada. Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixem estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era grande e grosseiro de que mal. Doutora Severina interrompia o que era engano. Não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não iria lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado. Trabalhava como um negro. Não estava para as visitas de parola. E decompôs a comadre. Desencompôs o compadre. Descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bonito fim. Vadio e o covardo e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Doutora Severina apaziguava-o com desculpas. A pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinhos, a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite cairá de todo. Ela ouviu o clique do lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele na janela da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala.
às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não pôde entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo, aqui se destacou realmente. Não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, não, ilusão não era. E logo recolheu os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, doutora Severina mirava por baixo dos olhos e os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto, e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros, otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida. Amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Doutora Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes que, para descansar, vinham pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua, como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período de vida que levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deitava-se estar e andando. Afinal, porém, esteve de sair e para que nunca mais. Eis aqui como o porquê. Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada e havia mais do que brandura. Havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe cansaram na alma e ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera. E o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune o outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Severina viu que a boca do mocinho, graciosa, estava calada. Não era menos que ria. A agitação de Inácio ia crescendo sem que ele pudesse acalmar-se nem entendesse. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite pensando em Severina. Na rua, trocava de esquinas, errava as portas muito mais que dantes e não via mulher, ou longe ou perto, que lhe não trouxesse à memória.
Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia-se sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grandes de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu desse domingo. Estava só no quarto, a janela virada para o mar, que ele falava a mesma linguagem obscura e nova de Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima da água, ou voaçavam somente. O dia estava lindíssimo, não era só domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava-os todos ali no quarto ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo. Contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Lago do Passo. Eram 2 horas da tarde, estava cansado, dormia mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou um dos folhetos, A Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pôde entender por que de todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e detalhes de Severina, mas a verdade é que os tinham. A cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde, 5 minutos depois, saía a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou, embora só das cerradas viu-a desesperar-se de todo, parar, sorrir e entrar para a rede. Era ela mesma, eram seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali Porto Rasgão, que estava justamente na sala da frente ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe no caminho das mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece, sem planos. Sentou-se outra vez 5 ou 10 minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente. Podia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhará de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava ali diante dos olhos. Dona Severina parou, expirou, deu com ele na rede, dormindo com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhará de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos com uma tensão diabólica. Recuou ainda, depois voltou. Olhou 2, 3, 5 minutos ou mais
para que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E esta ideia bateu-lhe o alvoroço do sangue, dissipou-lhe em parte a turvação dos sentidos. Uma criança, e mirou lentamente. Fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído, mas, ao mesmo tempo que o achava criança, achava-o lindo, muito mais bonito que acordado. E estremeceu e recuou. Achava bonito, muito mais bonito que acordado. E uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente, estremeceu e recuou assustada. Ouvira um ruído ao pé, na saleta de engomado. Foi ver, era o gato que deitara. De repente estremeceu e recuou assustada. Ouvira um ruído ao pé, na saleta do engomado. Foi ver, era o gato que deitara na tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha sono duro a criança. O rumor que abalara tanto não o fez sequer mudar de posição, e ela continuou a vê-lo dormir. Dormir e talvez sonhar, que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz, ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, depois inclinar-se, pega-lhe nas mãos, leva-as ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertencia a algum idioma que ele não conhecia, posto que entendesse. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprirá o gesto. Como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida ao que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido, e até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordava. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia que era uma criança namorada que ali estava sem consciência e nem imputação. E, meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa, e o solicitador tão rispídio com os nossos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podia despiçar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo. Ao amortecer-lhe a sensação do beijo, não reparou que Dona Severina tinha um chalé que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira também.
e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse a saída: quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor, a senhora Dona Severina está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois, se despedisse dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chalé, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade. Como é que, de repente, tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que lhe ofenderá? Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chalé, que cobriu os braços tão bonitos, não importa. Levava consigo o sabor do sonho, e através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou igual àquele domingo, na Rua da Lapa. Quando ele tinha 15 anos, ele mesmo exclamava às vezes, sem nem saber que se engana. E foi um sonho, simplesmente um sonho. Sobre o narrador do conto. O conto Uns Abraços contém um narrador observador, que narra a partir da perspectiva de uma pessoa, e onisciente, que conhece os sentimentos e ideias do personagem principal. Oi, gente, meu nome é Jennifer dos Santos Santana, sou da turma 1º ano C e hoje eu irei falar para vocês a questão do espaço no conto Uns Braços de Machado de Assis. Esse conto aí que traz para a gente a paixão entre Inácio e Severina. Bom, essa paixão, ela irá se passar em um cenário doméstico, tá? Em uma casa, e essa casa, ela ficava localizada na Rua da Lapa, certo? Obrigada! Bom, mesmo gostando um pouco do conto, eu achei o fato de ser muito extenso, acaba que a gente não se apega muito aos detalhes depois da história, por acabar abusando, assim poderia dizer, do enredo da história. E o autor fala muito sobre ele mesmo e os São outros três personagens, Borges, Severina e Inácio. O primeiro é empregado no escritório de Borges, que é casado com Severina, a dona dos braços que dão título ao O tempo conto. que predomina no conto Os Braços de Machado de Assis é cronológico, pelo fato de ser escrito em 1895 e passar na Rua da Lapa em 1870. Por isso, é o tempo cronológico que crava a data exata do conto. Formando isso, virá um tempo cronológico. Braços é um dos contos mais famosos de Machado de Assis. Este conto é um trama de narrativa curta, onde envolve o leitor um ambiente de romance, onde contém um triângulo amoroso, fazendo que ficasse sem distinguir o que era fantasia e o que era real.